Dança Sem Filtro traz hoje um convidado muito especial. Eu sou Carla Salvani e estou à frente do Dança Sem Filtro já há mais de um ano e nós temos trazido muitas conversas interessantes com professores, principalmente ligados à pós-graduação de dança, arte, esporte e educação. Hoje nós trazemos um convidado que vai fazer parte agora da nossa equipe de professores, que são todos incríveis. E ele, não menos incrível, Felipe Trizzi. Oi, Bem-vindo. Carla, tudo bom? Obrigado pelo Tudo convite. bem? Obrigado. Realmente você estava faltando na equipe, viu, Felipe? Eu quero contar para as pessoas o que você traz, o que você faz, mas enfim, eu tenho certeza que você vai contribuir muito para esse curso de pós-graduação. Então, para começar, eu queria que o Felipe se apresentasse. Fala um pouquinho de você, Felipe. Bem, eu sou o Felipe Trizzi, eu sou professor, pesquisador, historiador de danças. Trabalho já há quase 25 anos com isso. Hoje eu me dedico ao forró, mas também tenho na formação de história um mestrado sobre danças americanas, que eu vou falar um pouquinho mais. Isso, inclusive, eu te conheci na minha escola com as danças americanas, das quais eu também amo, eu gosto muito dessa cultura ligada ao jazz. Então, acho que tem muita coisa para a gente falar, mas também quero saber mais. Eu não sei, vamos começar pelo forró? O que você acha? Bora, Pode ser? sim. Então, me conta o que você tem feito com forró, que isso é mais atual. Bem, no momento, como eu falei, tenho me dedicado mais ao forró, né, como profissão. É uma dança que eu amo, que eu sou apaixonado. E combina um pouco com as minhas pesquisas, né, porque eu pesquiso danças afro-americanas, então Entendi. tem uma conexão ali com danças afro-brasileiras. E no momento, além das aulas, eu tenho, junto com a minha irmã, Ellen Trizzi, alguns projetos de divulgação e ensino ao forró, como o Forró do Bom, que é um projeto de aulas gratuitas no Vale do Anhangabaú, toda Olha só. quinta-feira. E também uma competição de dança chamada Raízes do Forró, que inclusive vai acontecer em breve a 4ª edição, também com o mesmo objetivo de ser um evento gratuito que abrace a comunidade, que a comunidade possa participar. E tem sido isso, né? Acho Você que está mesmo dando uma ordem no forró, né? Você no final desse vídeo, no final do vídeo, o Felipe vai dar todo o serviço de todos os dados de todas as ações que ele está fazendo, porque vocês já viram que tem aula gratuita no Anhangabaú, competição de dança. No final, ele vai passar tudo isso a limpo. Fica aí. Então, conta um pouquinho, Felipe. Depois até a gente volta para o forró, mas antes eu queria que você falasse um pouco das tuas conquistas acadêmicas, que não são poucas. eu sou formado em História, né? Eu sou graduado em História pela Universidade Federal de São Paulo, e ano passado finalizei meu mestrado também na Universidade Federal de São Paulo, onde eu pesquiso sobre a história de um grupo de dança norte-americano chamado Canguru Dancers. Eles são dançarinos negros da década de 1930, 1940, e eles fizeram uma turnê no Brasil em 1941, e por conta da guerra ficaram presos aqui no país por um ano, sem conseguir voltar para casa. Olha E a só. minha pesquisa é sobre esse momento que eles passaram aqui, e eu defendi o meu mestrado meio do ano passado, e agora eu estou começando a esboçar o projeto para doutorado, pensando ainda em seguir essa ideia de pesquisar não só dançarinos, né, porque eles são dançarinos, mas também outros artistas, tanto negros quanto brancos, da mesma época dos Estados Unidos, que vieram para cá, né, porque eles vieram no contexto de política de boa vizinhança, então tinha uma questão de relações internacionais, políticas, tudo mais, e eu quero estender essa minha pesquisa. E aproveitando tua pesquisa, eu já quero perguntar. Então, no caso, esses cangurus que vieram para cá, eles influenciaram a dança aqui no Brasil? Como é que foi essa relação? Olha, para ser bem sincero, eu não encontrei vestígios, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, porque eles se apresentaram em cassinos. Então, eles se apresentaram para a elite brasileira. Eles estavam se apresentando para políticos, empresários. Então, as danças sociais brasileiras que a gente tem ali no período machiste e tudo mais, Estavam todos separados, eu acredito, né? eu acho que talvez o caminho inverso foi muito maior. Eles foram mais influenciados pelas danças brasileiras do que as danças brasileiras foram influenciados por eles.
Porque, por mais que eles tenham ficado quase um ano aqui no Brasil, eu acho que não foi o suficiente para eles terem contato com artistas de dança brasileiros ao ponto de influenciar. Até mesmo Certo. porque a dança Eles que eles... estavam meio numa bolha. Sim. E a dança que eles praticavam, Lindy Hop, a swing dance, já estava no Brasil e continuou no Brasil além deles, né? Não foram eles Entendi. os primeiros a trazer, Sim, nem já os estava últimos. acontecendo. Então, talvez a influência deles especificamente desse grupo tenha sido muito pouco. Mas eles se influenciaram. Sim, eles mesmos contam, né? Dois dos dançarinos, a Norma e o Frank, contam nas suas autobiografias que eles tiveram contato com o frevo, eles até fizeram uma coreografia de frevo, e tem um passo de Lindy Hop chamado Scissors, que é igualzinho a tesourinha do frevo, é assim, a mesma estrutura, a mesma Entendi. forma de fazer, e disseram que tiveram contato com samba, que eles foram no carnaval, né? Eles se apresentaram principalmente no Cassino da Urca, e na época um dos principais artistas brasileiros a se apresentar no Cassino da Urca era o Grande Otelo. Nossa, ele devia E ser novinho. sim, e o Frank principalmente disse que o Grande Otelo levava eles levaram eles para o carnaval de rua para conhecer isso, e tudo mais. Então, eu acho que ali eles conseguiram beber muito da fonte brasileira. E eles falam muito isso, que a gente bebeu muito da fonte das danças Mas brasileiras. isso é muito interessante, porque no final é uma ida, uma volta, uma ida, uma volta, não tem fim, né? Sim. É bem como a história do machixe. O machixe se desenvolveu aqui, mas ele era desprezado. Na hora que ele foi para a França, para a elite francesa, Aí, aí volta, faz sucesso. Aí o machixe pega uma roupagem chique. Quer dizer, é uma loucura, mas isso tudo, eu acho que no final, para dizer que o que fica é o que realmente combina, o que tem a ver, né? Porque vai influenciando daqui e de lá, tem umas coisas que não ornam sim. e acabam ficando para trás. Mas muito interessante isso. Dentro ainda desse assunto, estamos falando da área acadêmica, vamos falar. Eu acabei de convidar o Felipe Trizzi para estar fazendo parte da nossa equipe dentro do curso de pós-graduação, para cuidar justamente do assunto que ele está dominando, que é danças americanas. Então, eu queria que você falasse assim um pouco o que você imagina que vai estar tratando, né? Dentro de 10 horas de aula que você vai cuidar. Não é pouco, né, Felipe? Não, é muita coisa, mas as danças americanas têm uma história riquíssima. E a principal delas é a influência negra, é a influência africana. Se for pensar na grande parte das danças que nasceram nos Estados Unidos, boa parte delas tem a origem africana, né? Das outras danças acaba tendo uma origem mais europeia, ou acaba sendo, Uhum. na verdade, a própria dança europeia. Eles vão dançar Sim, minuetos, polcas, valsas, né? sim. Mas as danças, acho que principalmente as que sobreviveram, como o próprio Lindy Hop, o West Coast Swing, todas elas vieram dessa Muito matriz dessa africana. raiz, né? Como aqui também, né? Assim, tudo bem. Talvez aqui a gente tenha tido um pouco mais de influência europeia, não direta, mas na mistura. Talvez ali também um pouco nos Estados Unidos que eu estudei, porque lá tinham europeus de tudo quanto é lado passaram por lá, né? Sim, Então, quer dizer, acaba influenciando um pouquinho, mas na mistura, talvez não apareça tanto como a raiz africana, não? sim, sim. E eu acredito que tem muita coisa para falar, né? Eu, como Sim, historiador, não tem como ignorar a história. Eu acho claro. que para entender as danças, precisa entender quem criou, quando criou, onde criou. Concordo plenamente. Ainda mais que os Estados Unidos têm todo um processo de colonização Sim, e do trato da escravidão um pouco diferente do Brasil. sim. Então, você vai ter ali muitas influências, dependendo se é no sul dos Estados Unidos, tem influência espanhola, francesa, norte dos Estados Unidos já é mais anglo-saxã, e isso muda a forma. Muda muito a forma de ver, a forma de viver, a forma de entender a cultura e, e também eu acho que tem épocas históricas ali que também influenciam, né? Até como é que é, os costumes, as roupas, e isso tudo vai refletindo na dança, não é? Sim, sim. Porque, por exemplo, do caso do Lindy Hop, ele está nascendo em Nova York no final dos anos 1920,
num contexto de um movimento chamado Harlem Renaissance, que era um movimento de extrema valorização da cultura negra dos Estados Unidos, num bairro de Nova York chamado Harlem, que é um bairro majoritariamente negro. Uhum. Então, o Lindy Hop, junto com o Swing Jazz, está surgindo ali. Então, é o momento em que a cultura negra em Nova York está em ebulição, está sendo ali muito valorizada por aqueles que a criaram, no movimento de valorizar a sua ancestralidade, a sua origem. Uhum. E isso vai permear toda a forma como a dança é feita. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um Estados Unidos que ainda Rachado. estava com as leis de Jim Crow, segregacionistas, racistas, onde, como você falou do machixe, né, no primeiro momento era visto de um jeito, depois quando as elites, e nesse caso as elites brancas, começam a praticar, se Uhum. transforma em outra coisa. E o Lindy Hop vai Sim. passar pelo mesmo processo. Sim. O que não deixa de ser interessante, porque é uma forma de se espalhar essa cultura, como é que fala? Perder as amarras ou os limites, né? Realmente espalha no país todo, ainda que não gostem, que alguém censure, mas fica Uhum. incontrolável, e isso é o legal da cultura, né? Sim, o Lindy Hop nesse período ele se torna a grande dança americana, né? À toa que os cangurus vieram para o Brasil, eles vêm representando os Estados Unidos como embaixadores culturais, talvez não dessa forma tão explícita, mas sim, eles vêm representando os Estados Unidos e eles trazem o Lindy Hop. E o Lindy Hop não só no Brasil, mas vai para a Europa, vai para a Oceania. Então é uma dança que não só se espalha e quebra fronteiras ali dentro dos Estados Unidos, mas também vai Domina. ser utilizado para mostrar o que é a cultura, o que é o American Way of Life, né, o estilo de vida americano para o resto do mundo, ainda mais no Sim, contexto de Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos sim. precisava. Sim, Né? desse fortalecimento aí da própria cultura, né? Do seu próprio valor. Isso é muito interessante. Tem uma historinha que eu acho muito bonitinha que eu queria que você falasse um pouco a respeito, que é do Salão Savoy. Ah, Ai, que história mais linda. E tinha o Rosewood também, não tinha? Do o Roseland. 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 Bem, ali no Rosewood é Harlem, aqui, né? nos Estados Unidos, naquela época, em Nova York, tinha inúmeros Roseland. salões de dança. Você tinha o Savoy, que acho que é o mais conhecido por. É porque teve um documentário sobre ele que eu assisti e fiquei apaixonada. Então, talvez por isso, né? Mas eram vários. Eram Esse vários. pode dizer que o Savoy era o principal ou não? Ah, eu acho que dizer que é o principal, eu não sei. É Eu difícil. acho que ele é o mais emblemático porque Ah, ele é o pronto. único do Harlem que não era segregacionista. Que Então ele interessante. Foi permitia. aonde abriu portas, de fato, Sim, era onde negros e brancos para dançavam difundir. juntos. Você tinha Legal. o Cotton Club, por exemplo, que também ficava no Harlem, um bairro negro, onde só podiam entrar brancos. Olha só. Tá. Então você tem ali essa. E essa separação era muito clara, né? Era muito Claro, aberta, como os Estados Unidos era literalmente rachado, né? sim. Então, quer dizer, eu entendo que culturalmente a gente também tem que entender o que acontece com música, com dança, com costumes Uhum. dentro de um país rachado, não? Sim, ainda mais se for falar de Lindy Hop, das danças afro-americanas no geral, e da música, né? Porque ainda mais Tem tudo pensando em junto. cultura afrodiaspórica, dança e música tá conectado o tempo todo. E quando você pega o jazz, por exemplo, feito por negros, que são aqueles que criaram jazz, você tem uma coisa, quando você vê bandas, na época, principalmente, totalmente de brancos, você já sabe que tem ali uma questão racial muito bem definida, que é assim, a gente não quer negros tocando na nossa festa. A gente não quer ouvir negros tocando. Então Uhum. vamos nós brancos começar a praticar. Não era uma questão só de não, todo mundo pode fazer isso. Não, ainda Naquele mais lá. momento era ali onde não Sim. quero consumir dança e música de negro. Então, ao invés de talvez criar a minha própria dança, a minha própria música, eu vou pegar aquela música, né, o que é o processo que a gente chama de apropriação cultural, vou transformar da minha forma e vou começar a praticar. E como, por exemplo, o Whiteman, que é um músico de jazz branco que se denominava
um dos criadores do jazz. Ai, O vira pai o do rei do jazz, jazz. aí você fala, poxa, Aí peraí, né? não, né? Não E, força. e aí você citou o Savoy, por exemplo. O Savoy, ele foi palco de uma batalha de bandas entre Olha só. do Benny Goodman e do Chick Webb. E o Benny Goodman, músico branco, o Chick Webb, músico negro. O Benny Goodman foi declarado o rei do swing, o vencedor dessa batalha. Só que aí você lê as biografias dos dançarinos que frequentavam o Savoy, todos eles falam: quem venceu a batalha foi o Chick Webb. Olha só. Não foi o Benny Goodman, Tá. mas a imprensa colocou o Benny Goodman Entendi. como o rei do swing. Nossa, mudou alguma coisa? Então, Eu acho que a gente ainda está vivendo algumas coisas assim estranhas, né? sim. Mas eu quero fazer aqui uma parte, porque olha, vejam só que interessante a gente ouvir o professor Felipe Trizzi e entender como faz diferença quando a gente tem conhecimento histórico profundo. A sua dança vai reverberar em cima do teu conhecimento. É completamente diferente de você fazer movimentos, mas você não sabe nem de onde vem, né? Eu falo para os meus alunos, eu falo assim, escuta, se dançar um Charleston sem saber o que é, Uhum. de quando é, de como é, como assim? Não fica estranho? Fica solto, né? Fica sem sentido. Então, para mim, isso é super importante, eu valorizo demais. Eu não consigo entender uma dança sem esse conteúdo que vem por baixo, tá? Eu não vou dançar a história, mas o meu conhecimento faz muita diferença, né? Eu acho que principalmente para quem é profissional da dança, para quem busca a dança como trabalho, esse conhecimento é crucial. Não Eu, é? eu dei recentemente uma palestra justamente da importância do estudo e do ensino da história para quem trabalha com dança, porque é dar nome às pessoas, é valorizar Sim. aqueles que vieram antes Uhum, e não esquecer que eles estavam ali, uhum. porque muito do que a gente pensa das danças, e a gente pode até falar isso no contexto brasileiro, forró, samba, Qualquer dança, eu acredito, não? essas danças elas foram criadas num processo de resistência, num processo de conflito, não Sim, foram criadas sim. num contexto pacífico. Não, aqui é a mesma coisa. Se for para o tango na Argentina também, Uhum. se você for para danças ciganas também, é tudo escrito em cima de dor e sofrimento, Uhum. né? Então, se retrata coisa sempre sorridente, e a diversão. Não, pera um Sim. pouquinho. E o Por Lindy Hop trás disso tem outras coisas, né? sempre ouço assim, nossa, o Lindy Hop é uma dança extremamente alegre. Eu não tiro o mérito disso, mas ela teve muita luta para chegar onde ela chegou hoje. Claro, claro, claro. E não valorizar quem veio E é antes. muito legal a gente traçar esses paralelos com outros povos, com outros locais, com outras épocas. Uhum. Não é tão diferente assim. Isso é muito interessante. Bom, agora eu quero de novo ir para o forró. Agora que a gente falou já assim das danças americanas, do teu papel dentro da pós-graduação, eu queria ir direto num ponto assim. Ah, duas questões do forró, você já fala das duas se você quiser. O que mais te faz ficar no forró? Por que que você escolheu o forró e o que mais te incomoda? As duas coisas. As duas Bora coisas, lá. Acho que é. polêmica, né? Eu vou começar com a parte boa, vamos começar Então tranquilo. vamos lá. Não tem o que falar sobre forró, né? É uma das grandes danças e músicas brasileiras, ela tem um swing, né? Usando ali o que a gente tava falando do Lindy Hop, né? Esse Muito acessível, molejo, né? esse mugango, vamos dizer assim. Então, é uma dança que é muito gostosa, é uma música que é muito gostosa e é extremamente democrático, no sentido de, pelo menos aqui no contexto de São Paulo, você tem forró, né? O baile forró todos os dias. Qualquer dia da semana que Sim. você buscar um lugar para dançar, você tem. Então, se eu tô lá em casa numa terça-feira à noite e falar, pô, quero dançar hoje, eu Tô tenho para onde nervoso. ir, quero dar aquela relaxada no final depois do trabalho, dá para ir dançar forró. Então, é um espaço que para mim ele realmente me traz esse sabor, né? Uhum. Essa felicidade e é um dos ritmos que para mim também, quando eu comecei a dançar quase 25 anos atrás, foi o primeiro ritmo que eu tive contato.
Então, desde ali, Felipe de 14 anos, era o forró que me causava aquele prazer, aquela vontade de dançar. Sempre foi o ritmo que, por mais que eu tenha, por exemplo, um período ter me dedicado quase que exclusivamente ao Lindy Hop, o forró estava sempre com uma válvula de escape. Tá. E engraçado, porque o forró tem essa coisa assim de, de receber qualquer um, qualquer corpo, qualquer jeito. E eu acho que é a grande vocação do forró mesmo. É uma coisa muito linda e muito nossa, né? Porque estrangeiro vem e não se sente assim como a gente. Sim. Mas eu quero voltar lá nos teus 14 anos, tá? Mas primeiro você conta as desvantagens. Ai, agora, sobre a parte ruim do forró, vamos dizer assim, né? Do que Aham. eu acho que ultimamente o que mais tem me incomodado é a questão de como as mulheres, sobretudo as mulheres, estão vivenciando o forró, É né? mesmo? Conta. Recentemente, assim, 2, 3 dias atrás, numa das escolas que eu trabalho, a gente publicou um, um conteúdo falando sobre o que não se deve fazer e aceitar dentro do forró. E dentre Certo? eles eram situações onde normalmente Sim, o cara que puxa a mulher sem chamar pra dançar, ou sim, que insiste demais e não entende ou não aceita o não, que sim. fala com a cara na cara da E pessoa, na invadindo verdade, se espaço. você for ver, isso são questões que vêm antes da dança. Sim, São questões de respeito, de educação, de ética. Isso está antes da dança, gente. sim. Não é E a dança em si que tem esse problema. sim, e aí a resposta das Agressividade. pessoas, sabe? Sim. Tipo, gente, O que que deu? O que que deu? Que eu não consigo não, imaginar. as pessoas preocupadas, mas aí vocês vão tornar o ambiente do forró chato. Gente, Oi? dá pra separar o que é, de repente, um flerte, alguma coisa, de um assédio. Exato. Então, assim, a gente não vai tornar o ambiente do forró chato só porque a gente tá mostrando para as pessoas que certas atitudes não são legais. A gente Claro. quer justamente tornar esse ambiente gostoso. Claro, não, exatamente. Você fala, agressividade não é legal, não é legal. Agora, se minha amiga, você gosta de agressividade, vai lá, tá tudo bem pra mim. Não é mesmo? Que coisa doida, né? Como as É. pessoas precisam se colocar dessa maneira agora. Uhum. E aí Desnecessário, né? acho que é um pouco disso que me incomoda mas de resto o forró é maravilhoso, gente. Não tem o que falar. Maravilhoso, inclusivo, Uhum. acessível. Sim. Eu quero te perguntar mais uma coisa. Me falaram uma vez assim: por que vocês estão diminuindo o forró? O forró também é difícil. Mas precisa ser difícil para ser valorizado? O que que você Pois acha é. disso? Uma que eu não acho forró tão fácil assim, não. Ok, Né? O forró tem sua própria corporalidade, tem suas técnicas, sim, né? Porque a gente entra muito numa questão que quando fala de uma dança social acessível, parece que ela é simples, que ela é tranquila demais e sim. qualquer um dança. Sim, qualquer um dança porque nós Ela, somos corpos dançantes. e ela permite que qualquer um dance Sim, de qualquer jeito. sim. Agora, profundidade, todas as danças têm. E o forró tem sua história, tem sua forma de ser feito, é, a Qualidade. qualidade. Então, assim, o forró, ele tem ali o seu lado democrático, mas ele também, se você quer dançar, principalmente alguém que quer ir para um nível mais profissional, mais avançado, ele Sim, vai exigir sim um pouco vai mais. ter conteúdo Vai da ter mesma conteúdo. forma, Porque né? senão é isso. Claro. É desvalorizar o que veio antes, desvalorizar os Uhum. saberes de quem veio antes, Claro. indígenas brasileiros, principalmente ali do Nordeste, Uhum. e é desvalorizar as centenas de profissionais que a gente tem aí espalhados Claro. pelo Brasil que estão Sim, ali se dedicando sem dúvida. profundamente a Eu isso. acho que quando a gente fala que o forró é acessível, eu penso assim. Eu pego um amigo meu que nunca dançou, vamos no forró, ele vai dançar todo esquisitão lá, mas ele não vai se sentir mal. Ele vai conseguir dançar, Uhum. talvez ele aprenda um pouquinho, uma coisa mais simples, mas ele não vai se sentir mal. Tem outras danças, sei lá, talvez o tango, que se a pessoa não estuda um pouquinho antes, talvez ela não seja Uhum. bem recebida. Nesse sentido, não é a questão de pôr na balança o fácil e o difícil, mas o Uhum. salão do forró ele recebe bem, Recebe, né? porque
além de todas as movimentações complexas, você tem aquele passo clássico, 2 para lá, 2 para cá. Se a Pronto. pessoa dá 2 passinhos para o lado, 2 passinhos para o Sim, outro, de forma gostosa, ela sim. vai curtir a noite inteira. Exato. Ela E não em precisa fazer termos de 15 giros. exato. E em termos de complexidade, falando como tango, com uma dança mais difícil, que eu também não concordo, Uhum. mas enfim, né? Você precisa ter um conteúdo mínimo lá, uns 5 movimentos, para você dançar um basiquinho. Agora, em termos de desenvolvimento e de profundidade, não dá para comparar, né? Não Uhum. dá. Eu acho que todas as danças têm realmente profundidade, dificuldade e um trabalho sério, que seja Sim. bem feito, né? Muito bem. Conta um pouquinho aí dos teus 14 anos, como que você começou essa história? Deve ser bonita, né? Gente, então, muita gente não sabe, né? Mas eu comecei a dançar com 14 anos. Um amigo meu, da minha idade também, o Felipe, coincidentemente também Felipe, os pais deles queriam que ele fizesse aula de dança, porque as irmãs mais velhas já faziam, e ele não queria ir sozinho. E Entendi. aí ele chamou eu e minha irmã na época com 12 anos, Ai, mais nova a é tua mais irmã. nova, minha irmã é mais nova. Que legal. Ele não queria ir sozinho, falou, pô, por favor, gente, vai comigo, porque eu vou me sentir deslocado. No final das contas, os três amaram a dançar, Devem ter assim, sido super bem recebidos, porque na dança de salão as pessoas recebem bem qualquer idade. sim, e aí a gente continuou, eu não parei mais. Agora me conta, você lá na escola de dança de salão, você devia dançar com todas as idades, não? Sim, porque quando eu entrei como bolsista da escola. Então, Ah, daí naturalmente eu tava lá quase todos os atendia. dias da semana, todos os sábados no baile, então eu dançava com todo mundo. Eu lembro que eu recebi uma vez um rapaz que tinha uns 15, 16 anos, aluno mesmo, inscrito, e ele super tímido, mas acabou se inscrevendo, e daí a mãe e o pai falavam assim: e aí, vai sair com as suas amigas para dançar, né? Vou. E as amigas dele, todas com mais de 50, 60, 70 anos. E era muito engraçado. E ele conta, hoje ele tem 40 anos, né? Ele conta: olha, minhas amigas, quando eu tinha 15, 16 anos, todas eram de cabelo branco. Eu passei pela mesma coisa. Isso, mas era sensacional, porque assim, todo mundo gostava dele e culturalmente isso também foi uma troca bastante interessante para ele, né? Sim. Lógico, tinha um momento que tinha que ser com a turma da idade dele, mas ele ficou diferente mesmo, né? Uhum. Para Não, você foi assim. foi, eu com 14, 15 anos ia sair pra dançar, a escola era perto dos Ais, ali na Vila Mariana, e eu acho que na época já não permitiam menores de idade lá. Mas tinha os bailes de sábado, bailes mais cedos, aí a escola perguntava, pô, ele é bolsista da escola, você deixa ele entrar? E eu já era grandão, assim, então eu Pronto. conseguia passar um pouquinho por mais velho. E Aham. aí eu ia e era isso. Era eu ali com 14, 15 E anos, suas o pessoal amigas velhinhas. mais velho, eu ali dançando com todo mundo. Então, pra mim, isso sempre foi muito comum. Sim. E eu acho que para todo mundo isso é legal, que a dança de salão tenha essa troca, Uhum. né? Não tem por que ter alguma restrição, Sim, a né? dança de Não combina. salão, eu não sei pra quem tá assistindo, mas pra mim ela foi um divisor de águas, não só porque hoje eu trabalho com isso. Mas o Felipe, talvez de 20 anos atrás, não estaria agora aqui no podcast falando para um monte de gente, conversando, porque eu era extremamente tímido. Eu também. Eu Eu ia me também. apresentar na escola segurando papel tremendo, Olha só, gaguejando. Hoje em dia eu dou aula para dezenas de pessoas numa sala de você aula, me sabe, apresento para um monte de olha, eu gente. era tão tímida que eu não conseguia entrar numa loja para perguntar um preço. Então, assim, obrigado, dança, viu? Presta atenção. Não, a dança nesse sentido, para quebrar a timidez, Não é? é ótimo, assim. Bom, Felipe, eu não sei se você quer contar mais alguma coisa, porque eu estou pensando já em fechar, você fazer as tuas propagandas, passar os teus contatos, contar as coisas que está fazendo, porque eu prometi no começo, agora tem que Sim, cumprir. sim. Acho que o principal, assim, me sigam nas redes sociais, né? Felipe Trizi, Trizi, né? Acho que não sei, vai estar escrito provavelmente. Mas lá tem os meus trabalhos, muita coisa que eu produzo, conteúdos, tudo mais. Eu faço parte, junto com a minha irmã, a Ellen, de um coletivo chamado Forró do Bom, e é esse coletivo que promove alguns eventos de forró pela cidade de São Paulo.
toda quinta-feira, das 20 às 22 horas no Vale do Anhangabaú, de graça, não precisa se inscrever, é só aparecer lá, é para quem não sabe dançar e para quem já dança, são 2 horas de aula. E também a gente tem organizado Raízes do Forró, que vai estar na sua quarta edição. Provavelmente quando sair a gravação já vai ter acontecido, porque vai ser agora no domingo, dia 22. Já tá aí. Mas em breve faremos mais edições, né? É um projeto que tem acontecido de forma muito legal. E também tenho as minhas aulas, né? Eu dou aula na Fuzue. Não sei se... Claro que pode. Dou aula na Fuzue, na Vila Madalena, onde eu tenho algumas turmas de forró lá. E é isso. Então, o Forró do Bom e o Raízes de Forró tem perfil no Instagram também? Tem forró do ponto bom, você encontra lá sobre o projeto no Vale do Anhangabaú e o Raízes do Forró. Isso aí, então tá bom. Felipe, super obrigada, adorei conversar com você. Vamos marcar para a gente conversar mais vezes, Com hein? certeza. Tá bom? Muito obrigado Bem-vindo pelo para a convite. pós-graduação. Espero que seja um sucesso. Estou Tenho empolgado. certeza que vai ser. Gente, ficamos aqui. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, segue a gente, procura as informações sobre a pós-graduação. Se você quiser estudar, basta ter uma graduação. Conversa com a gente que a gente explica melhor. Obrigada.